sincronizado lá no YouTube. Aham. Queridos, a paz do Senhor para todos que estão nos assistindo por essa transmissão. Mais uma vez, nós viemos aqui nessa manhã de domingo, hoje especialmente Dia das Mães, inclusive já inicio dando parabéns para todas as mamães, que Deus abençoe cada uma de vocês, cada família que está nos assistindo. Estamos aqui mais uma vez para fazer o resumo, transmitir a escola dominical da nossa igreja. Eu queria convidar vocês, junto com o Diácono Roberto, o Pastor Rubens, nosso irmão mestre Amadeu, para nós orarmos e logo em seguida o Roberto vai estar na condução aí dos trabalhos, amém? Olha a Deus, você em casa também, olha a Deus conosco, junte a sua família, você que tem Smart TV, coloque na Smart TV para facilitar a sua visão e vamos adorar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, amém? Santíssimo Deus e amado Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai nosso, te damos graças, Senhor, por mais uma manhã de domingo, podermos estar estudando e aprendendo a Tua palavra. Pai, usa-nos, capacita-nos, edifica-nos através dela. Também, ó Pai, todos aqueles que estão assistindo essa transmissão, que o Senhor possa ir ao encontro de cada lar, de cada vida, e através da Sua palavra edificar, fortalecer, restaurar, é o que nós te pedimos agradecido já no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. Diácono Roberto, na condição. A paz do Senhor para todo mundo. Primeiramente, desejar um feliz Dia das Mães aí, para as mães que fazem parte aí do ciclo de vocês, para aquelas que estão nos assistindo também pelo YouTube. Que Deus possa conceder a elas sabedoria, força, saúde, para continuar desempenhando esse papel que foi dado por Deus, que é essa graça da maternidade. Hoje nós vamos falar sobre a condição dos gentios sem Deus. Lição de número 6. Texto áureo diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. A verdade prática diz o seguinte: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Vamos ler a nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios 2, 11 e 12, Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14. Vamos tentar fazer igual a gente faz na aula dos professores. Eu leio um versículo aqui e um irmão lê um outro daí. Eu vou começar aqui em Efésios. Portanto, pode, por favor? Claro. Perfeito, perfeito. Ótimo. Eu estou sem a revista em PDF aqui. Manda para mim aí, Gilson. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estava em Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Porque a promessa de a vez de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé e a promessa é aniquilada. Na introdução, na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel,
alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. E a gente começa pelos chamados, ali no primeiro tópico, incircuncisão. Para quem está nos ouvindo aí, incircuncisão era uma, digamos assim, uma espécie de cirurgia que acontecia no homem de Israel, no judeu, feito no seu órgão genital, cortava ali o prepúcio, e isso foi dado como um sinal para a nação de Israel. E eu queria que o irmão Amadeu comentasse um pouco sobre esse conceito da circuncisão, qual o significado religioso dessa circuncisão, onde ela começou, a quem foi dada. O senhor podia passar um pouquinho para a gente sobre isso, irmão Amadeu? Sem dúvida alguma. Nós temos, neste caso, estamos estudando esta lição, exatamente o primeiro que fala sobre a circuncisão. Então, alguém deve estar se perguntando, por que estudar um assunto como este? Que temos nós a ver com circuncisão? Então, é que iniciamos a nossa explicação para que aqueles que não entendem possam entender. Para responder este questionamento, porque estudamos este assunto sobre circuncisão, temos duas respostas. Está em 2 capítulo 3, versículo 16, onde diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Essa é a primeira resposta. Então, temos aí a necessidade de estudar um assunto como este. A segunda resposta está baseada, podemos assim dizer, numa teoria que está rodando por aí e está arrastando muitos crentes de uma maneira muito terrível. E esta teoria que está por aí é uma verdadeira negação à fé no Senhor Jesus Cristo. Já vista a própria nossa igreja, Miguel Couto, já perdeu vários membros, até obreiros que então estão seguindo exatamente esta teoria. Mas, vamos lá. Talvez alguns deles estejam nos ouvindo e talvez entendam alguma coisa. Vemos que Deus chamou Abraão. E qual foi o objetivo de Deus chamar Abraão? Deus chamou Abraão porque tinha em mente, tinha um objetivo de que todo mundo, toda a humanidade recebesse a mensagem do seu. E nós vemos isso logo lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, onde Deus, na chamada a Abraão, ele disse que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. E indo lá para o Novo Testamento, lá em Gálatas 3, versículo 8 e 9, encontramos lá onde diz que o evangelho foi primeiramente pregado a Abraão. Veja que maravilha. Então, Abraão foi chamado com um propósito muito importante. O mundo todo teria que ter conhecimento do amor de Deus. Então, eu gostaria rapidamente só de ler Gálatas, capítulo, onde citamos, capítulo 3, e o versículo 8 e 9. Eu acho importante ler para que não fique dúvida alguma. Então, temos aqui o seguinte, versículo 8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Diz, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Que bênção, que maravilha. Então, o que acontece é que, através de Abraão,
veio Israel. Israel, sem dúvida alguma, era exatamente aquele Alô? Alô? Sim? Oi, pode continuar. Pode falar. Pode continuar. Nós estamos te ouvindo. Não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Pode. Então, Israel foi o povo escolhido por Deus. Seria através de Israel que o mundo teria que receber essa mensagem. Deuteronômio. O microfone dele está desabilitado. Moisés, no 40º ano da saída de Israel do Egito, Moisés, então, ele pronunciou 4 grandes discursos. E então, nesse discurso aqui do capítulo 4, então, ele mostra que Israel seria responsável para transmitir essa mensagem ao mundo. Vejamos o que foi que Moisés disse a Israel. Versículo 5 ao versículo 8 do capítulo 4 de Deuteronômio. Ele diz assim: vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a que ides a guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo, sua gente sábia e entendida. Continuando, porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos, e que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje te dou perante vós. Então, temos aí Israel, responsável, então, para levar o amor de Deus ao mundo. A circuncisão foi o sinal da aliança de Deus com Abraão. Porém, gostaria de, para melhor entendimento, falar um pouquinho sobre as 4 principais alianças que Deus, então, fez com o homem. Primeiro, a aliança com Noé. Logo depois do dilúvio, Deus fez aliança com Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 11 e 12. E Deus deu um sinal da aliança, seria o arco-íris. Então, temos aí um sinal visível. A segunda aliança foi com Abraão. O sinal da aliança foi a circuncisão. Gênesis 17, 10. A terceira aliança com Israel. Então, foi a aliança feita com Israel. E o sinal da aliança foi a guarda do sábado. Êxodo 31, 13 a 17. E a nova aliança, graças a Deus, aliança conosco, com a igreja. Mateus 27, 28 e 29. 1 Coríntios 11, 26. E qual o sinal dessa aliança? Exatamente a ceia do Senhor. Veja que Jesus, então, ele celebrou, instituiu em Mateus, e Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz: devemos, então, participar até que ele venha. Mas voltando à aliança, ao sinal da aliança de Deus com Abraão, das 4 alianças, a única que tinha um sinal realmente físico, que não tinha como esquecer. O sinal que realmente o israelita, ele todos os dias, ele tinha
que ver que ele era separado para Deus e que tinha uma responsabilidade muito grande, todos os dias, porque de acordo com o sinal que era a circuncisão, claro, sem dúvida alguma, o israelita todos os dias, ao se banhar, ele teria que lembrar desta aliança. Que coisa preciosa, irmão. Então, o que acontece é que, nesse caso, Israel, então, ele falhou, e falhou muito. Agora, a circuncisão, mesmo lá no antigamente, não era apenas um sinal físico. Nós temos, pelo menos 3 vezes, está dito que a circuncisão era também do coração. Levítico 26, 41. Fala do coração circuncidado. Deuteronômio 10, 16. Coração circuncidado. Jeremias 4, 4. Coração circuncidado. Então, isto aponta o quê? Exatamente para um povo santificado, um povo que realmente ia servir a Deus em inteira santificação. A circuncisão, conforme já dissemos, era um sinal na carne. E como Israel iria esquecer de um sinal como este? Era totalmente impossível. Mas, mesmo assim, Israel desobedeceu da maneira que foi. E nós temos, como está na própria lição, em Romanos, capítulo 2, versículo 29, que a verdadeira circuncisão não é da carne, mas é do coração. Graças a Deus por isso. Amém. Então, continuando, eu não vou me alongar, mas o que acontece? O primeiro grande problema doutrinário na igreja primitiva foi exatamente a respeito da circuncisão. Todos sabemos, o apóstolo Paulo, ele foi então chamado, foi enviado como missionário, ele e Barnabé. A igreja de Antioquia enviou-os e eles saíram na primeira viagem missionária. Quando eles voltaram, encontraram um problema sério na igreja de Antioquia. Os judaizantes, eles estavam, então, criando um problema sério, porque para eles, para os judaizantes, para se salvar, tinha que se circuncidar, tinha que guardar toda a lei. Foi, então, irmão Amadeu? Deixa eu aproveitar que o senhor já está fazendo uma introdução desse aspecto aí, para a gente poder ouvir também um pouquinho ali o nosso pastor Rubens. Tá bom. Desculpa interromper, só para a gente continuar na sequência aqui. Então, irmão, pastor Rubens, a gente vê que a circuncisão foi o segundo sinal da aliança de Deus com os homens, né? Foi dado a Abraão. Isso era algo físico. Era algo, digamos assim, visto a olho nu. Então, mas aí aparece um camarada lá na frente, como o nosso irmão Amadeu já falou aí, aparece uma pessoa, o apóstolo Paulo, e começa a dizer que, calma aí, a circuncisão que nós temos hoje, ela é uma circuncisão do coração. Ela é algo que tem que vir pela fé. Assim como, inclusive, veio Abraão, que antes de ser circuncidado, ele creu. E por ter crido, isso lhe foi imputado por justiça. E aí eu queria que o senhor comentasse sobre o que é essa circuncisão do coração, o que é essa circuncisão na nova aliança. O senhor pode comentar um pouco aí para a gente? Sim. Paulo ele vai beber lá da fonte de Levítico. Ele vai dizer que, mesmo lá, não era só uma demonstração externa, não era só você ir lá e cortar o prepúcio e pronto, agora eu sou filho de Abraão. Ele vai dizer que também a circuncisão tem que ser no coração, o modo de vida tem que ser um modo de vida circuncidado, vamos dizer assim. Gálatas, ele vai defender muito isso,
O irmão Amadeu já citou aí Gálatas, mas de Gálatas, capítulo 3, se não me engano, versículo 13, deixa eu ver aqui. Não, Gálatas, 9, versículo 9, Gálatas 3, 9 vai dizer: de sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. O povo judeu ele tem uma arrogância muito grande deles acharem que eles são muito privilegiados porque eles são judeus e faz parte dessa promessa. Então, eu vejo que eles estão um pouco equivocados, né? Porque a promessa foi para todos, só que eles rejeitaram. Eles rejeitaram, mas até hoje estão esperando o Messias, até hoje estão esperando a volta de Jesus. Então, até hoje, continuam na arrogância, dizendo que eles são filhos de Abraão. Eles são os filhos da promessa. Agora, Paulo vai pegar e vai dizer assim, não, os que são da fé são benditos como crente Abraão. Todos que são filhos de Abraão, todos que creem em Jesus, agora na nova aliança, vai circuncidar o quê? O coração. Agora, não só uma mudança externa, uma mudança exterior, mas uma mudança interior, uma mudança de vida, né? Eu costumo dizer que é a metanoia, é a mudança de mente, porque tudo que tudo que a boca fala, o coração já está cheio. Então, a mente, ela é a que comanda todos os sentidos. A mente que vai dar visão, vai dar paladar, vai dar olfato, a mente que vai dar tudo isso aí. Então, essa palavra eu gosto muito, que é mudança de mente. Quando você externa o que você tem dentro de si, você testemunha. Então, quando você circunda o coração, agora você tem uma vida circuncidada. Agora sim, eu sou filho. Por quê? Porque ele falou aí dos pactos, né? Os pactos noéticos, o abraâmico, o davídico. E aí vem a nova aliança com Cristo e dizer, aquele que não beber do meu sangue, não comer da minha carne, esse não tem parte comigo. Então, agora começa a mudar o que era exterior, agora é interior. Agora eu tenho que viver a vida que Cristo ensinou. Ser filho de Deus não é só ser circuncidado, mas ser filho de Deus é ter uma vida circuncidada. Não sei se eu cheguei o que você queria. Não, chegou sim, chegou sim. Pastor Gilson, só para lembrar o pessoal que eles podem mandar pergunta aí pelo YouTube, não é isso? Sim, eu já coloquei no YouTube. Muitas pessoas já estão conosco. Na verdade, nós temos hoje 23 pontos, temos agora 23 pontos. Quer dizer que a gente tem aí, mais ou menos, por exemplo, como eu já vi, a família do nosso irmão Daniel Calixto está conosco, a família do nosso missionário irmão João Ricardo também está conosco. Então a gente deve ter aí, provavelmente, nesses 21 pontos, mais do que 50 pessoas nos assistindo nessa manhã. Que Deus abençoe a todos. Como o diácono Roberto falou, se você tiver uma dúvida, tiver uma questão, pode mandar pelo chat do YouTube, que eu retransmito aqui para os nossos irmãos e vamos tentar responder para que você possa ser edificado. Tá, mas só para o senhor não fugir também, deixa eu colocar algo aqui para o senhor comentar para a gente brevemente. O pastor Rubens terminou falando sobre essa circuncisão do coração, essa transformação no interior. A gente sabe que o crente ele não deve ser movido por aquilo, pelas coisas que são aparentes. Não adianta ter aparência de alguma coisa e achar que é. Mas é verdade também que essa transformação interior ela acaba transformando também o nosso exterior. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, se a gente deve considerar que somente o interior é importante ou se o exterior ele tem que ser considerado também. Queria que o senhor falasse só um pouquinho sobre isso para a gente. Com prazer. A Bíblia ela é muito clara. A gente reconhece a árvore pelos frutos. A gente reconhece a fonte pelo tipo de água que ela fornece, se é uma água salobra ou se ela é uma água doce. A gente ouve muito aí na mídia ultimamente que a gente não deve se deixar levar pela aparência. A aparência é importante. A primeira coisa que eu vejo é como a pessoa está se comportando. Infelizmente, hoje existe uma
uma distorção disso. Sim, a aparência não deve nos enganar, a gente deve conhecer o interior, mas eu não tenho como conhecer o interior sem primeiro olhar o exterior, aquilo que está aparecendo para mim. A Bíblia ela é muito clara. Paulo ele vai dizer que se nós andamos, se nós vivemos em espírito, devemos também andar em espírito. Quer dizer, se eu digo que eu sou uma pessoa espiritual, liberta por Cristo, se eu ando no caminho de Deus, as minhas ações devem demonstrar isso. Não adianta eu dizer que eu sou salvo, que eu sou liberto em Cristo, se eu continuar pecando, se eu continuar adulterando, se eu continuar mentindo, se eu continuar fazendo tudo aquilo que eu fazia antes de me encontrar com Cristo. A circuncisão, ela é um sinal exterior de uma disposição interior. Não adiantava de forma nenhuma, como o nosso irmão Amadeu falou já, como o pastor Rubens falou, não adiantava de forma nenhuma, ou como não adianta hoje, o judeu se circuncidar se ele não tiver uma vida condizente com a fé que ele professa. Na verdade, existem muitos judeus hoje que, por incrível que possa parecer, muitos judeus, muitos israelitas que não são judeus. Como assim? Existem muitas pessoas que nascem no Estado de Israel hoje, mas que não professam a fé judaica. Existem ateus judeus, existem agnósticos judeus. Então não adianta. Ele pode até ter sido circuncidado ao 7º dia, como manda a lei. Mas, em crescendo, se tornando agnóstico ou ateu, aquela circuncisão de nada vale. E acontece a mesma coisa conosco. A pessoa aceita Cristo, começa a caminhar. Se ela não apresentar uma mudança exterior que condiga com esse novo homem que está no seu interior, no seu coração, se o seu coração foi circuncidado, quer dizer, se foi retirado dele o seu pecado, ele tem que ter ações que reflitam isso. Infelizmente, nós temos aí algumas pessoas, algumas lideranças que não têm se preocupado com isso, que têm permitido que as pessoas vivam segundo a sua própria consciência. E deixa eu aproveitar só dizer uma coisa, isso não é bom. Mas como não é bom? Você quer privar a liberdade? Não, muito pelo contrário. Mas no livro de Juízes, os momentos mais tristes da nação de Israel começam assim. E cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. Nós precisamos olhar com os olhos de Deus, nos pesar com a balança de Deus e aí sim agir conforme Deus determina para nós. Amém? Eu acho que é por aí. Amém. Alguém quer acrescentar alguma coisa para a gente poder seguir adiante aqui no tópico 2? Corroborando. Eu queria só falar alguma coisa sobre. Pode falar, irmão, mas depois eu falo. Ainda corroborando com o nosso pastor Gilson, Provérbio 4, 23, diz que sobre tudo que se deve guardar o coração, porque dele procede as saídas da vida. Essa teoria que alguém diz que Deus só quer o coração, essa pode ter muitos outros, só não vem de Deus. Porque, exatamente, a expressão da nossa vida, em todos os sentidos, na vida social, em tudo, é exatamente o que está no coração. Não adianta querer fugir disso. Porém, quando o Senhor Jesus, então, ele entra nesse coração, esse coração ele é totalmente circuncidado e essas coisas desaparecerão. Pode falar, pastor Rubens. Sim, eu queria só acrescentar que já que a gente vai sair da questão judaica e vamos para a questão mais espiritual, nós éramos gentios e viemos a ser igreja. E a igreja se formou de judeus. A igreja começa com judeus e vai pregar para gentios e nos alcança essa salvação. Vai ter o conflito da circuncisão, porque
O próprio Pedro não vai querer ouvir a voz de Deus, e Deus vai dizer para ele: olha, não diga o que é impuro, que eu tornei puro. Aí começa a pregar o evangelho para nós, gentios. E aí começa o primeiro concílio da igreja em dizer: tem que circuncidar ou não tem que circuncidar? Aí a igreja se reúne em Jerusalém e vai dizer que não precisa circuncidar os gentios. Então, sai de um ritual religioso e passa uma vida de graça, uma vida nova, que é a igreja. Nasce a igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nasce a igreja é inaugurada. Agora, vamos imaginar, a igreja sai do ritualismo, sai da religiosidade e começa uma vida nova. Não precisa mais matar animal, não precisa mais circuncidar, não precisa mais fazer sacrifício de sangue. Cristo já fez sacrifício por nós. Mas eu gostaria de acrescentar um ponto. A igreja, algumas igrejas estão tendendo a voltar ao judaísmo, a voltar à religiosidade. Ou seja, eles agora botam um tabernáculo dentro da igreja, botam uma menorá dentro da igreja, coloca um santo dos santos dentro da igreja, a arca da aliança. E tem alguns alunos que comentam comigo que o pastor quer que cada dia aquela arca fica na casa de um membro, né? Que tem lá uma menorá no púlpito da igreja e tal. É só tentar que nós saímos de lá, nós saímos dessa religiosidade, nós saímos dessas práticas e viemos para a igreja. E agora a igreja tende a voltar às práticas da religiosidade. De repente, quem está ouvindo pensa assim: mas por que a igreja não se circuncida? Porque a circuncisão foi para uma descendência de Abraão que vinha para formar um povo de moral separada, dizendo: nós só servimos a Deus. Quando Cristo vem, e agora Paulo vai ensinar isso, agora Cristo vem e diz assim: não, agora vocês não precisam viver de rituais, vocês não precisam ter uma demonstração externa, religiosa, vocês têm que circuncidar agora o coração, como o Deus falou, do coração provém todas as ansiedades da vida, os sentimentos, vem tudo. Claro que quando a Bíblia fala de coração, fala para o de guarda, mas quando o coração, a mente joga para o coração, né? Mas isso aí é outro sermão. Então, nós temos que pensar que a igreja ela não circuncida porque parou o ritual religioso. E agora nós não precisamos viver de religiosidade. Agora nós precisamos viver em novidade de vida. Então não adianta eu me circuncidar, continuar na prática. Não adianta, o próprio Jesus vai condenar os fariseus, inclusive o nome fariseu no Novo Testamento, quando na época de Cristo ali, era até um perjúrio, né? Dizer, você é um fariseu. Hoje muita gente fala assim: você é um fariseu. Por quê? Você é um hipócrita. Jesus fala que eles eram hipócritas. Então, a igreja não circuncida porque não é necessário circuncidar. Necessário circuncidar o coração, ver um coração limpo. Amém. Amém. Muito obrigado. Essa palavra foi importante, porque, de fato, a gente está vendo muitas igrejas querendo introduzir objetos de cultos que pertenciam e pertencem ao judeu. A gente até conversava sobre isso aqui ontem, eu e meu cunhado, falando que já tem uma ala já da comunidade judaica que quer meio que rever, ou digamos assim, revogar o direito de alguns brasileiros se valerem da bandeira de Israel. E isso começa, quando eu ouvi isso, eu pensei nas igrejas, que começou tocando chofar para o culto ser uma bênção, depois botou lá uma arca da aliança, depois construiu o templo de Salomão, e por aí vai. Não, muito obrigado, essa palavra foi bem oportuna, pastor.
Diferente, irmão Roberto, olha só, diferente de uma igreja messiânica, igreja cristã messiânica, diferente. Eu tenho conhecido que é dessa igreja. Então, essa igreja ela vive uma vida totalmente judaica, crendo no Messias que já veio e que vai voltar. Mas eles têm a vida totalmente judaica. É como se fosse uma comunidade judaica convertida. Que aceita Jesus, convertida, que está em vários lugares e que tem ainda as tradições judaicas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, nós temos algumas tradições que, se fosse levar isso para lá, eles crucificariam a gente também, que é nas aberturas das festas, entrar com bandeiras, tocar o hino nacional, tocar o hino da bandeira. Não sei se alguém já percebeu, mas o hino da bandeira é uma alusão de idolatria ao símbolo nacional, que é a bandeira. E as igrejas estão tocando o hino da bandeira dentro da igreja, estão marchando dentro da igreja, tocando. Nós somos patriotas, nós temos isso, mas é uma linha muito tênue, né? Que nós temos que saber dividir isso aí. Se nós formos praticar isso lá, nós somos idólatras. Então, existem essas tradições, né? Tá, vamos seguir aqui. É importante notar uma coisa. No culto cristão, podemos assim dizer, entram dois elementos, como diz, físico, palpável, somente para realizar um culto a Deus realmente, com sinceridade, só entram dois elementos palpáveis, que é a água, o batismo e os emblemas da ceia do Senhor. Nada mais. Amém. Qualquer outra coisa vai então sair do padrão. Com essas duas coisas, porque para fazer parte de uma igreja, realmente de uma igreja autêntica, tem que ser batizado em águas, o mandamento de Jesus, e tem que, então, participar da ceia do Senhor. Do contrário, essa pessoa não pode fazer. Amém. Amém. Aqui no tópico 2, estranhos ao concerto da promessa, o apóstolo Paulo começa aqui citando lá o versículo 12 do capítulo 2 de Efésios e diz: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Me chama a atenção quando ele fala naquele tempo, nos remetendo a pensar numa época em que nós vivíamos sem Deus, sem esperança. Ele nos faz lembrar daquela condição de que nós tínhamos de uma vida longe de Cristo. E a gente continua aqui na lição falando sobre uma vida sem Cristo, separado da comunidade de Israel, alienado aos pactos da promessa. E eu queria deixar esse momento aberto para quem quiser comentar por que o apóstolo Paulo nos faz lembrar da nossa vida sem Deus. Por que a gente precisa, eventualmente, lembrar disso, de quem nós éramos e quem nós somos agora? Acho que Pode, fica à vontade. Vamos contextualizar isso aí, vamos pegar o contexto. Paulo, ele é judeu, mas ele não cria, né, no Messias, no Jesus como Messias, cria que havia um Messias. Aí ele vai dizer assim, olha, ele vai dizer, naquele tempo, estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança sem Deus e no mundo. Ele estava falando de um povo em que estava separado porque não fazia parte de nenhum concerto, nenhuma promessa. Estava sem Cristo, estava sem um Deus, separado da comunidade de Israel. Sem um Deus, até o comentarista vai falar que a maioria dos efésios, né,
do pessoal que morava lá em Éfeso, a maioria deles tinha um panteão de deuses. Tinha um panteão de deuses. Então, ele está falando tanto para judeu como para gentio, mas especificamente para o gentio. Olha, vocês não estavam uma vida sem Cristo, vocês não tinham Cristo, vocês não tinham Deus. Vocês eram estranhos à promessa, não conheciam a promessa. A promessa foi feita para eles? Não. Não. É a mesma coisa que eu prometer para você, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse carro, vou passar esse carro para o teu nome. Ah, beleza, eu fiz uma promessa para você. Mas o irmão Amadeu não tem a mesma promessa, porque essa promessa não foi feita para ele, foi feita para você. As promessas não eram para gentios. As promessas não eram para esse povo. Era um povo idólatra, era um povo largado ao pecado, separado de Deus, distante de Deus. Deus não tinha compromisso nenhum com esse povo, mas agora Paulo está falando para ele, vocês estavam separados, vocês estavam sem Cristo, mas agora... Aí, quando o evangelho chega lá, que é pregado, a igreja, a cidade muda. A cidade muda completamente. Eu costumo ler um livro, indico um livro para os irmãos ler, a mais negra religião do mundo. Se eu não me engano, acho que é esse o título. Sim. Ele pensa o seguinte... É esse, né? A religião mais negra do mundo. Você vê naquele livreto o seguinte, uma pergunta que a gente poderia deixar aqui no ar, se a igreja do teu bairro ela fecha, qual é o impacto que isso vai causar no seu bairro, na sua cidade? Vamos botar para a nossa realidade. Qual é o impacto que vai ter com o bairro de Miguel Couto quando a igreja nossa de Miguel Couto for fechada? Está fechada. Está fechada agora. Mas vamos supor que venha a perseguição, que tenha que fechar de vez. Qual é o impacto que isso vai fazer? O que nós estamos fazendo para poder mudar o nosso bairro? Porque Paulo, quando pregou lá, mudou a cidade. O templo de Diana foi esvaziado, né? A ponto de eles terem que as pessoas que viviam da renda, da venda dos ídolos, tiveram que perseguir os apóstolos. Uhum. Então, se fechar, o que acontece? Aí ele vai dizer, vocês estavam fora da promessa, vocês estavam sem promessa nenhuma, não tinha perspectiva de salvação nenhuma, mas agora chegou a salvação para vocês. Então, ele fala do passado para poder lembrar que há um futuro melhor. Ele remete ao passado como éramos, e nós podemos fazer essa retrospectiva como éramos e agora como somos. Nova vida em Cristo Jesus, né? Eu costumo sempre dizer que na ceia, o irmão Amadeu falou muito bem sobre a ceia e o batismo, porque dos 7 sacramentos que a Igreja Católica tem, a Igreja Cristã ficou com 2, né? Que nem podemos dizer que é sacramento, mas mandamento, né? Que é o batismo e a ceia do Senhor. Então, eu costumo dizer que nós devemos fazer 2 situações, 2 coisas nós devemos fazer. Uma retrospectiva, como Paulo ensina ali para fazer e ver o que éramos e o que somos, e uma introspectiva, para olhar para dentro de nós mesmos e ver como é que está o nosso coração. Correto. Irmão Amadeu? Sim. Oi. Voltando lá ao capítulo 15, o primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Então, o problema da circuncisão foi o problema, podemos assim dizer, principal naquele concílio. Os judaizantes, aqueles judeus que haviam se convertido ao evangelho, mas ensinavam que tudo bem, para ser salvo, tinha que aceitar Jesus, só que tinha que guardar toda a lei. Um verdadeiro absurdo. Então, foi o que provocou exatamente o primeiro concílio. E nós vemos que exatamente o que diz, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, varões e irmãos, sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós,
para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho. E o versículo 14. Simão Pedro relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Quer dizer, aquele povo que Deus havia escolhido para fazer trabalho, para levar o seu alvo. Esse povo negou, esse povo se desviou. Deus, então, visita os gentios para buscar um segundo povo que seria responsável por tudo isso. Mas interessante é que a conclusão de todo aquele concílio resultou numa resolução muito simples, versículos 28 e 29. Então, depois de tudo aquilo, aqueles judaizantes, sem dúvida alguma, não tiveram momento. Agora vem a decisão para mandar para os gentios que estavam espalhados já por algumas partes. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. E destas coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos... Então, simplificou tudo. Apenas essa restrição, essas 4 restrições foram impostas. Não precisava de mais nada. Aquela perturbação que aquele judaizante estava trazendo aos crentes gentios e até aos crentes judeus também, não resta dúvida. Então, caiu tudo por terra. Apenas essa restrição, pois apenas foram restritas isso e nada mais. Continuar. Amém. Tem alguma pergunta aí, pastor Gilson? Alguém comentou alguma coisa? Não, temos várias pessoas online agora. Temos 22 espectadores simultâneos. Entre eles aqui, alguns mandam um alô e mandam a paz. Temos a família do Daniel Calixto, a família do missionário Maurício, a família do missionário João Ricardo também está nos assistindo lá de Minas Gerais. A própria família do pastor, né? Já vi aqui, graças a Deus, todos os irmãos aí. A nossa irmã Jussara, da Congregação do Ambaí, Felipe Leonardo, a irmã Leide, a Adriana Gomes, vários irmãos, mas todos mandam a paz, estão felizes pela transmissão, mas os irmãos estão sendo tão desenvoltos, explicando tão bem que até agora não houve nenhuma pergunta, não. Teve uma pergunta do Felipe, na verdade, um comentário. Ele disse que em Israel, os judeus messiânicos são chamados de cristãos. Sim, em Israel, e também aqui para nós, o judeu messiânico, ele é cristão. Só que lá... boa. Né, um bom lembrete. Lá em Israel, para o israelita, eles são igreja, eles são cristãos. Para nós aqui, eles são judeus messiânicos. Tá, então um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo, que está nos acompanhando aí pelo YouTube. Acho que a nossa irmã Adriana fez aniversário ontem, vai fazer hoje, mandar os parabéns para ela. Tá, se alguém mais fez aniversário, sinta parabenizado também. E vamos seguir aqui. Esse terceiro e último tópico, eu acho que ele é até um pouco do que nós estamos vivendo hoje. Não digo nós como igreja, mas nos refiro a nós como sociedade. Que fala que o homem sem esperança e sem Deus. Agora, Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. A gente sabe que viver sem esperança é uma coisa terrível. Viver sem Deus é pior ainda. A gente tem visto, nós já vimos, já estudamos o que foi o período da humanidade sem Deus, o período sem esperança, outras pestes já vieram. E eu queria que nossos irmãos comentassem agora, mas tentando contextualizar com o momento atual que nós estamos vivendo, a condição de um gentio, de uma pessoa sem Cristo,
que é desprovida de esperança, que não tem relação com Deus, não acredita que Deus está nesse mundo. Como é a vida dessa pessoa e como essa vida pode ser. Porque nós, na situação de, digamos assim, gentios convertidos, que agora fazemos parte das promessas, sabemos que a esperança em Cristo e a vida que nós temos com Deus, ela é superior a qualquer sofrimento. Então, eu queria que os irmãos comentassem esse último tópico, tentando contextualizar com o momento que nós estamos vivendo, pessoas sem esperança e com a aparência de que não há Deus no mundo, mas sabemos que Deus está agindo em meio a todo esse caos. Quem quiser começar, fica à vontade. Irmão Amadeu, irmão Pastor Rubens. Então começa. Bem, com respeito a essa situação, interessante que a gente sempre começa junto, né? André, nós estamos ligados. Vou, não vou, alguém chuta a bola. Pode ir, irmão Amadeu, depois a gente começa. Observamos que, na realidade, a maioria das pessoas vive desta maneira, porque a maneira o mundo age, como as pessoas vivem, age de uma maneira como se não houvesse Deus, se não tivesse obediência a dar a ninguém, como se tudo acabasse aqui, que a vida é somente aqui, que não tem mais nada desta vida. É assim que o mundo está agindo, sendo que isso é exatamente o grande erro que leva as pessoas a cada dia ficarem, parece que, mais incrédulas e se distanciarem mais da verdade. Porque, como Jesus disse, nos dias de Noé, de Ló, o povo vivia numa despreocupação tão grande que não se preocupava com mais nada, era só com as coisas desta vida. E é o que vemos atualmente, é isto. O mundo vive desta maneira. Muita gente não crê na vida depois da morte, numa outra vida. Muita gente não crê, e por isso age da maneira que acha por bem agir e está tudo certo. E isso é difícil, essas pessoas são muito difíceis de serem convencidas de que a vida não acaba aqui. Para melhor dizer, de acordo com o que Jesus disse, essa vida aqui é uma morte. Jesus não disse lá em João que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, essa vida é uma... Porque para a vida, para ele, se diz que passa da morte, então viver aqui é uma morte, é uma verdadeira morte. E é assim que o mundo está agindo. Não quer saber, está tudo bem e não quer saber de mais nada. É exatamente o que acontecia no tempo antigo, no tempo de Noé, no tempo de Ló. O mundo está agindo igualzinho. E, infelizmente, muitos que conhecem a palavra estão desistindo da verdade, estão voltando aos rudimentos, estão voltando ao mundo, porque não crê mais, não tem uma fé viva. Pode continuar. Sim. O contexto de Paulo ali, ele vai falar para gregos, né? Os gregos, eles ficam sempre, eram os pensadores da época, sempre pensando, de onde eu vim, para onde eu vou, aonde eu estou, né? Só que, para os gregos também, não existia a vida após morte. Eles não criam nisso aí. Então, eles não tinham uma esperança. Por que eu vou sofrer? Por que eu vou padecer? Por que eu vou ser uma boa pessoa? Morreu, acabou. E a humanidade hoje, como o irmão Amadeu falou, está pensando nisso. Tomara que a morte venha e me leve logo e tal. Estamos nessa pandemia. As pessoas... Está vendo os entes queridos morrendo, está vendo as pessoas amadas falecendo para o hospital e sabe que se pegar a doença, muito difícil ser curado. Alguns são curados. Mas para nós, a palavra vai dizer, resta ainda uma esperança. Aleluia.
eu quero dizer para os irmãos que estão nos alcançando através desse vídeo que resta ainda uma esperança para nós, porque nós temos que ter essa esperança de que a morte é uma sequência da vida. A única coisa que nós temos certeza é a morte. E depois da morte, a Bíblia vai dizer que segue-se o juízo. Se eu tiver esperança de que o meu ente querido ele está num lugar melhor, de que o meu parente, do meu amigo, ele vai para um lugar melhor porque ele é fiel, porque ele tem Cristo, tem uma vida em Cristo. Então, se eu não tiver isso para a minha vida, irmãos, olha, eu gostaria de citar Romanos, capítulo 5, versículo 4, versículo 3 e 4, que vai 4 e 5. Romanos, capítulo 5, versículo 3, 4 e 5 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, na tribulação, seja paciente, porque a tribulação vai trazer paciência. Essa paciência vai trazer uma esperança, vai poder dizer para o teu irmão, olha, eu já passei por isso, eu já trilhei esse caminho, tenha fé, Deus vai dar vitória. A esperança ela vai trazer a esperança, e essa esperança não traz confusão. Eu não me confundo, porque eu sei quem tem Cristo, eu sei aonde eu vou chegar, eu sei de onde eu vim, sei onde estou e sei para onde vou. Então, é isso que nós temos que pregar aqui, irmãos. Já teve várias pandemias, já teve várias pestes, já teve várias situações, e o povo de Deus continua marchando para o céu. Tem um livro que eu também gosto muito de ler, Mártires do Coliseu. Esse livro aí traz várias pessoas que foram martirizadas no período da perseguição da igreja primitiva. Uma das experiências é de uma adolescente em que ela se converteu, ela fugiu de casa, saiu de casa, ela se converteu e ela foi capturada e os algozes dela colocaram lá para ser enforcada e aquelas pessoas, para ver o martírio daquela adolescente, vai perguntar para ela, minha filha, ali está o seu pai, ali está a sua mãe, nega esse Jesus e volta para a casa do seu pai. Ela, diante daquela multidão, falou, a minha casa é no céu. E ela não negou Jesus e ela foi martirizada ali na frente dos pais porque não negou Jesus. Estamos negando Jesus por qualquer coisa. Mas tenha fé. Não se venda, não troque, não faça barganha. Tenha esperança que por mais que a adversidade venha, por mais que a peste bate à sua porta, irmão, eu vou orar e Deus vai colocar o sangue aspergido nos umbrais da porta da minha casa, da minha família. Vai sim. Mas aprove Deus levar. Aprove Deus acontecer. Eu vou questionar Deus? Não, vou ter esperança que essa pessoa está numa situação melhor. Hoje eu estava lembrando que hoje, como é Dia das Mães, parabéns a todas as mamães, feliz Dia das Mães, mas eu estava lembrando que daqui a 2 meses vai fazer 2 anos que eu perdi a minha mãe. Mas eu tenho uma esperança que eu vou encontrar com ela um dia. Eu tenho uma esperança que nós vamos estar juntos novamente. Essa esperança que não pode faltar. Em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio a tantas coisas, você tem que ter essa esperança. Que um dia você vai estar com Cristo, independente de qual for a circunstância, independente do que vier a acontecer. Amém. Essa é a certeza, o senhor falou bem aí. Resta uma esperança. E essa esperança está em Cristo. E essa esperança ela está em Cristo. Pastor Gilson, Sim. Você quer acrescentar, fazer um comentário? Acho que um comentário rápido. Claro. O momento que nós estamos vivendo hoje, esse momento ímpar, um momento de pandemia, de falta de certeza, eu acho muito curioso. A ciência não tem resposta, a política não tem resposta, os pesquisadores, sociólogos não têm resposta. Ninguém tem uma palavra certa,
Você pode ver, existem cientistas que apoiam, por exemplo, o lockdown, que é o fechamento total das atividades. Há cientistas que dizem que isso não é bom, há cientistas que dizem que o melhor é a quarentena vertical, outros que a quarentena horizontal. Enfim, não existe uma palavra no meio de tanto comentário que se sobressai às outras. Ninguém pode dizer, eu tenho certeza. Os políticos também não podem apresentar uma solução. Então não há esperança nesse quadro que nós estamos vivendo. Mas a igreja, aquela que confia em Deus, aquele que tem depositado em Cristo a sua confiança, ele não se desespera. Aquele que está em Cristo, ele não teme o dia de amanhã, porque o salmista diz assim: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então, a igreja, ela tem uma vantagem, vamos dizer assim, nessa situação que nós estamos vivendo. Que vantagem é essa? E a ciência demonstra isso. Aqueles que têm esperança vivem melhor. Aqueles que têm esperança têm uma taxa de sobrevida quando estão enfermos muito maior. Não simplesmente uma esperança no vazio, mas aqueles que têm uma viva esperança. E nós temos, a igreja tem. Quando nós andávamos no mundo, nós não tínhamos paz, não tínhamos paz com Deus, não tínhamos paz conosco mesmo e não tínhamos paz com o nosso futuro. Quando nós estamos em Cristo, nós passamos a ter paz com Deus, passamos a ter paz conosco e passamos a ter paz com o nosso passado e com o nosso futuro. Paz com Deus, porque a Bíblia diz isso, que nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos dá entrada a essa graça em que nós estamos firmes. Nós passamos a ter paz conosco mesmo, porque nós já não vivemos mais uma vida de pecado, uma vida que nos humilha, uma vida que nos degrada, uma vida que tira a nossa dignidade. Nós passamos a ter paz com o nosso passado porque nós entendemos que tudo que nós vivemos nos conduziu a Cristo. É como aquela parábola onde Jesus fala no livro do Evangelho de Mateus que quem é que ama mais o seu Senhor? Duas pessoas entraram para fazer contas com o seu credor. Um tinha uma dívida, me foge agora a quantidade, mas vamos ilustrar com valores aqui. Um tinha uma dívida de R$ 1.000, outro tinha uma dívida de R$ 100. O Senhor perdoa a dívida dos dois. E ele pergunta: quem vai amar mais o seu Senhor? E os fariseus que estavam ali dizem: aquele que teve a maior dívida vai amar mais. E assim, nós entendemos que o nosso passado nos conduziu a Cristo. Então nós temos paz com Ele. E temos paz com o nosso futuro, porque não ficamos preocupados com o dia de amanhã. Como o pastor Rubens falou muito bem, se aprover a Deus me levar, eu sei para onde eu vou. Eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã. Na verdade, amo minha esposa, amo meu filho, eu gosto de trazer as coisas para mim, que é muito fácil falar de você, falar da sua vida, te dar um conselho, mas então vou falar por mim. Amo minha esposa, amo meu filho. Na minha casa, hoje, só eu estou trabalhando, mas se o meu Senhor me recolher hoje, eu vou feliz e tenho certeza que Ele vai cuidar da minha família amanhã. Então, o crente tem essa esperança em Deus. Espere em Deus, confie no Senhor. Quando andávamos sem Ele, tínhamos uma vida miserável e sem esperança. Agora que estamos nele, temos uma vida rica, graciosa e com esperança para o futuro, independente da situação que nos cerca. Só queria pontuar isso, Roberto. Poxa, amém, amém. A Bíblia fala que para nós que estamos em Cristo, viver é ganho, morrer é lucro. Deus, ele é Deus em qualquer situação, ele não vai mudar, e a nossa esperança estará sempre nele, independente de tudo. A gente chega aqui à nossa conclusão, só vou ler e depois, se alguém quiser fazer alguma conclusão rápida antes da gente orar para terminar. No outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados em Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus,
Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém? Amém. Todos ouvem? Sim, amém. Alguém quer fazer uma breve conclusão? Eu gostaria de fazer uma conclusão rápida aqui. Claro. O Paulo está falando sobre promessas aí na lição. E, irmãos, não perca a esperança, nós temos promessas. Nós temos promessas. No livro de Apocalipse vai dizer que ao que vencer vai ser vestido de branco, ao que vencer vai sentar no trono, ao que vencer será coluna. E uma série de promessas ele dá. Então, tome essa promessa para si, porque é para você. A promessa Amém. É para quem crê, é para quem acredita. E ele vai deixar uma promessa que é dele para nós. Eis que cedo venho. Cedo Jesus volta. Pode ser no momento, pode ser agora, pode ser mais tarde. Os estudiosos aí, os escriturários, vai dizer que tem ainda muita coisa para acontecer, mas Jesus pode voltar para mim, pode voltar para a sua vida, mas ele deixou promessas. Eu tomo posse dessa promessa na minha vida. Então, tomo posse das promessas para a sua vida também. Amém? Amém. Podemos orar? Podemos. Antes de orar, deixa eu só registrar aqui também a presença. Nossa congregação do Ambaí está super presente também. Nossa irmã Maria do Socorro, da congregação do Ambaí. Nossa irmã Elizabeth Xavier, nossa secretária, está conosco também, mandando a paz do Senhor. Vários irmãos. Deus abençoe todos vocês que estiveram conosco pelo YouTube. Nosso pastor está conosco também. Eu vou passar o fone aqui para ele. Ele vai orar para podermos encerrar nossa escola dominical. Se quiser dar uma palavra, um Feliz Dia das Mães, passar para ele aqui. Afinal de contas, a sobremesa fica por último mesmo, né? É verdade. Paz do Senhor, irmãos. É bom poder falar com os irmãos. Amém, depois de uma escola bíblica dominical tão gostosa. Desculpa essa colocação, mas é assim que nós entendemos sobre a palavra de Deus. Nessa manhã, depois da nossa escola bíblica, desejo a todas as nossas mamães um feliz Dia das Mães. Um dia abençoado, uma semana abençoada, que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, ao Senhor que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A nossa gratidão por mais esse dia que o Senhor nos deu para regozijarmos-nos e alegrarmos nele. Senhor, guarda a tua igreja. Desperta a tua igreja, Senhor, sobre a face da terra. Desperta que o Senhor está preparando a tua igreja. Pai, sê conosco. Nós te pedimos, nós te rogamos, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos que o amam e aguardam a volta do seu Filho amado, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. A paz do Só um Senhor. minutinho, por favor. Só um minutinho, pastor Gilson. Sim. Só um minutinho aqui, porque a irmã Jerusa apareceu que pediu para dar uma palavra também, claro, rapidinho. Ela falou, pediu sim. Pediu para dar um feliz Dia das Mães. Pode ser aqui. Chega mais perto, mãe. Pode falar. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Estou muito alegre de assistir a escola dominical, ouvindo a palavra. Nós estamos em casa, mas ficamos felizes de continuar fazendo a obra do Senhor. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. E para as irmãs, um feliz Dia das Mães para todas as irmãs. Um abraço da nossa igreja para vocês. Feliz Amém? Dia das Mães. Amém. Amém. Amém.
Então, agradecer aos irmãos, a paz do Senhor para todo mundo. Vamos ver se a gente consegue trazer ele devagarinho, introduzir um pouquinho de tecnologia para ele. Ele vai se habituando, tá bom? Amém. E que Deus dê um domingo abençoado para todos nós. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor para todos. Amém. 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 Pai do Senhor para todos. Amém.